Saudações a todos. Hoje iniciamos mais um programa Por Dentro da Pós, uma iniciativa do Centro Universitário Internacional Uninter e dos cursos de pós-graduação Lato Sensu na área de Tecnologia da Informação. Eu trabalho junto com a coordenação desse curso, o professor Alex Rocha, e eu faço as tutorias de todos os cursos dessa área. Meu nome é André Ribeiro. E hoje temos o prazer de apresentar aqui o professor Sam Adam. Ele vai falar com a gente um pouco sobre tecnologias na educação. Professor Sam Adam, bem-vindo. Gostaria de se apresentar ao público, por gentileza? Opa, André, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sam, sou biólogo, sou empreendedor. Hoje eu tenho uma startup que produz jogos de aprendizagem nas mais variadas formas, jogo de tabuleiro, jogo digital, realidade virtual. Então, a gente trabalha muito com tecnologia, tanto a parte da entrega de tecnologia para as instituições de ensino, mas também utilizar a tecnologia para produzir materiais que vão servir, né, como ferramentas mediadoras de aprendizagem. Então, espero poder compartilhar um pouco dessa experiência que eu tenho diariamente aí com vocês e poder responder aí as dúvidas que vocês tiverem. Muito interessante, professor. Falou que trabalha diretamente com tecnologia. O que pode traçar um panorama para a gente de como as tecnologias elas têm sido utilizadas na educação, tendo em vista que hoje ela atinge vários setores da nossa sociedade? Com certeza. Quando a gente fala, na verdade, de tecnologia, a gente está usando um termo bem amplo, né? Uma coisa assim que a gente poderia ficar o dia todo pontuando aqui. Mas eu vou falar mais especificamente dos recursos tecnológicos digitais, né, do ponto de vista até da produção. Porque hoje a gente tem muita tecnologia que auxilia a área educacional das mais diversas formas. Então, a gente tem tecnologias, especialmente agora a inteligência artificial, que está, né, um boom muito grande de desenvolvimento de soluções que usam inteligência artificial. Então, a gente tem ali algumas opções para ajudar a gestão da escola, a fazer ali uma organização melhor, conseguir controlar melhor os processos, os fluxos, até mesmo pagamento, né, quando a gente fala aí de escolas particulares. A gente tem soluções que são para as famílias, tanto para o pai ou para a mãe, ali, para os responsáveis conseguirem acompanhar o percurso do estudante enquanto ele está na sala de aula, ou para ajudar com algum tipo de aprendizagem extracurricular, que o estudante continue aprendendo no ambiente de dentro de casa. Mas eu me ocupo muito das tecnologias que me permitem produzir, né, artefatos que vão ser utilizados como material didático. No meu caso, mais especificamente, são jogos, mas também trabalho com criação de livros, apostilas, esses materiais. E aí a gente utiliza diversas formas de tecnologia, seja para a produção do próprio conteúdo. Particularmente, eu não costumo usar muito IA para fazer texto. Eu me considero privilegiado nesse sentido que eu sou bastante criativo, então eu consigo escrever os meus próprios materiais. Mas tem muita gente que utiliza a inteligência artificial para fazer os textos, ou pelo menos para fazer um brainstorming antes de iniciar a produção textual e ter ali insights, ideias para fazer. A gente tem tecnologias de imagem, né, como estávamos conversando há pouco antes de começar aqui com Midjourney, ou até mesmo inteligências artificiais que já estão sendo integradas a programas antigos, como os programas da Adobe, né, Photoshop, Exato, Illustrator, Photoshop. enfim, para fazer ali até um material mais bonito, mais interessante, mais chamativo para os estudantes, né, do que só aquele Word digitado com umas imagens mal diagramadas, enfim. As ferramentas tecnológicas usadas para a criação de jogos, né, que são as engines. Então, a gente tem muitas engines disponíveis no mercado, muitas gratuitas, inclusive. Eu utilizo a Unreal, que para mim é a mais interessante. Ela tem, obviamente, pontos negativos, pontos positivos, mas eu gosto muito da Unreal, e principalmente porque ela não exige que eu seja um programador. Então, eu consigo utilizar essa plataforma, né, esse programa, na verdade, esse software, sem precisar programar. Obviamente, se eu fosse um programador, eu conseguiria tirar mais proveito dela ainda. Mas, no ponto em que eu utilizo, eu consigo fazer um uso bem interessante dela. E, além disso, ela possibilita também trabalhar com outras formas, além dos jogos, como realidade aumentada, realidade virtual. Então, hoje o panorama é muito vasto, né? A gente tem ali algum programa, alguma plataforma para qualquer necessidade que a pessoa tenha. Seja professor, seja aluno, seja pai, seja diretor. Então, tem bastante variedade nesse sentido. Então, você falou sobre realidade virtual, né?
a gente chega invariavelmente no metaverso, vou falar sobre o metaverso. Como que está essa história do metaverso? Será que vai ser difundido, vai ser popularizado? A gente vai chegar nesse ponto ou não? Eu devo admitir que eu sou um pouco enviesado para responder essa pergunta, porque eu gosto muito do metaverso e eu investigo essas aplicações associadas ao metaverso no meu doutorado, mas eu acredito que sim, tá? Então eu vou dizer para você que eu acho sim que o metaverso ele é uma tendência, que ele vai acontecer invariavelmente, cedo ou tarde ele vai acontecer, a gente só não está no momento para conseguir entregar tudo que prometeram. Que fizeram ali uma festa, né, um alarde muito grande com esse termo e prometeram muitas coisas. E aí, obviamente, né, esse é um grande problema da internet. A gente tem muitas pessoas que se aproveitam da oportunidade para começar a tentar capitalizar, mesmo sem ter o que entregar. Então, teve muita falcatruagem, por assim dizer, e isso acabou gerando uma certa incerteza, uma certa falta de credibilidade no termo. Mas a gente vê aí com os lançamentos das Big Techs, né? A gente tem o Quest 3 que foi lançado recentemente, a gente tem o Vision Pro que está cada vez com mais features, né? Hoje mesmo eu estava vindo para cá e estava vendo algumas atualizações do Vision Pro. Para quem não sabe, é o óculos de realidade virtual da Apple, né? E então assim, a gente está tendendo para isso. O grande problema é que hoje não conseguimos achar uma forma de popularizar essa metodologia, né? Aliás, essa tecnologia. Então, o óculos, por mais acessível que seja, se a gente pegar ali os óculos Quest, que hoje são os mais baratos no mercado, custo-benefício, ainda é muito caro para a maior parte das pessoas, né? Não só brasileiros. Estou falando isso a nível mundial, né? A gente que trabalha com isso tem os nossos lá, mas, por exemplo, um Vision Pro, ele tem, hoje para um brasileiro médio, sim, um valor proibitivo. Então é muito difícil ainda popularizar essa tecnologia, porque ela requer muito mais poder de processamento para fazer as imagens e tudo mais do que, por exemplo, uma IA que hoje a gente consegue usar no celular, né? Inclusive a IA veio depois do... Quer dizer, a IA já existia antes, a inteligência artificial já existia, mas esse boom veio depois da moda do metaverso e acabou meio que matando, né? O metaverso, as pessoas pararam. E o que é muito curioso, porque esses especialistas em metaverso na internet acabaram virando especialistas em inteligência artificial, né? Então agora eles estão vendendo curso de inteligência artificial. O que eu acho que é muito benéfico pro metaverso, porque aí a gente fez uma limpa. Então todo esse pessoal que não estava contribuindo, não estava agregando nada, saiu, está prestando atenção agora na inteligência artificial e só permaneceu trabalhando com o metaverso quem realmente tem o que entregar. Eu acho que o termo metaverso ele vai cair em desuso, né? Especialmente por conta do Zuckerberg ter mudado o nome do Facebook para Meta. Porque qualquer outra empresa de respeito não vai querer fazer propaganda para eles, né? Então se a gente pegar a NVIDIA, que hoje é uma das está mais desenvolvida, né? É uma referência nesse sentido ali em hardware, ela não vai falar metaverso, né? Ela vai usar um outro termo. Mas o que a gente entende de metaverso, que é esse mundo virtual, né? Contínuo, persistente, enfim, uma hora ou outra ele vai acontecer. A gente só tem que achar uma forma de tornar essa tecnologia mais acessível para as pessoas, não só para que as pessoas possam experienciar o metaverso, mas também para que as pessoas possam produzir no metaverso. Se você parar para pensar, hoje, o que chama atenção nas redes sociais? Não é a tecnologia da rede social em si, né? Se você pensar num TikTok, do ponto de vista do desenvolvimento, nem é tão difícil fazer. Mas você entra lá para ver o vídeo que as outras pessoas produzem. Então, isso não tem muito no metaverso, né? Não tem nem no Quest, nem no Vision Pro, assim. Não é fácil hoje uma pessoa normal, produzir algo para o uso em realidade virtual, né? Você tem que saber, conhecer um programa específico, ter um equipamento um pouquinho melhor. Então, eu acho que quando a gente chegar nesse ponto, aí populariza de fato, né? E quando também os devices ficarem mais confortáveis, né? Se a gente conseguir fazer um óculos como esse, aí fecha o pacote. Interessante. Pegando um gancho na parte da inteligência artificial, eu costumo conversar aqui com os outros convidados que vieram falar sobre o tema, sobre aquele mito que a inteligência artificial gera aquele pânico generalizado nas pessoas
de que ela vai acabar tomando o lugar das pessoas, o trabalho. Isso, na verdade, eu acho que sempre aconteceu, né? No decorrer da nossa história, né? Algumas tecnologias ficaram em desuso e outras apareceram. De certa forma, que ela acaba tirando empregos, ela acaba gerando outros, né? Exatamente. Qual que é a sua opinião sobre... Exatamente. Eu nem acho que é um mito esse negócio da inteligência artificial que ela vai tirar o meu emprego, né, no futuro. Inclusive, talvez o erro dessa frase seja acreditar que isso vai ser no futuro. Isso já está acontecendo nesse momento. Eu posso falar por mim, assim, talvez eu seja julgado agora, mas vamos pensar. Quando eu estou construindo um jogo, tá? A parte gráfica do jogo, ela é uma das partes mais caras que a gente tem para produzir. E assim, obviamente, porque o ilustrador ele realmente tem um trabalho muito grande para fazer toda a obra, deixar tudo bonitinho e tudo mais. E eu acabo tendo que passar esse valor para o meu cliente. Com as inteligências artificiais que criam imagens, por exemplo, eu uso o Midjourney. Eu consigo diminuir consideravelmente o custo de produção do meu jogo. Então, assim, com o pouco que eu entendo dos softwares de edição de imagem, Illustrator, Photoshop e tudo mais, nem sei se pode falar marca aqui. Vamos... Pode sim, fica à vontade. Já falei. Mas, vontade. Enfim, com o que eu conheço disso, mais o auxílio de uma inteligência artificial, ela já me possibilita fazer as produções que eu preciso. Evidentemente que em alguns casos específicos, quando a gente cria alguns jogos com uma demanda muito direcionada, aí realmente a inteligência artificial ainda não tem a capacidade de entregar o que a gente precisa. E aí a gente recorre ao ser humano. Mas hoje a gente já está vivendo isso. Outras inteligências artificiais já estão fazendo isso. A gente vê as big techs, né, estão demitindo em massa. Google, Facebook, né, a Meta no caso, o próprio NVIDIA. Você está vendo muita demissão porque a inteligência artificial, na mão de uma pessoa que manja muito bem, ela consegue substituir um grupo de pessoas que não manjam tão bem assim. A grande questão aqui é as pessoas... Não adianta a gente, né, tentar combater isso. Ele é um fenômeno natural. A evolução vai acontecer. O que as pessoas precisam fazer é achar um diferencial para que elas não sejam substituídas. Então, vindo para a parte da educação, muitos professores têm a crença de que eles jamais serão substituídos por uma inteligência artificial, porque a educação ela tem um pressuposto de ter essa troca entre seres humanos, né? Então eu com o meu aluno. Mas já tem alguns estudos mostrando estudos cegos, sabe? Mostrando que muitas pessoas se sentem muito mais acolhidas e tratadas de uma maneira muito mais humana por uma IA do que por um ser humano. Então são estudos do tipo assim, eu pego um grupo de pessoas, vamos supor, 100 pessoas, 100 alunos, tá? E eu coloco esses 100 alunos para interagir via chat com 10 pessoas. Só que dessas 10 pessoas, 5 são IAs, 5 são pessoas de fato. Entendi. E aí no final eu peço para elas relatarem quem elas gostaram mais, com quem elas se sentiram melhor. E a grande maioria se sente melhor com inteligência artificial. Mesmo sem saber que é uma inteligência artificial, sabe? Essa semana eu fiquei sabendo também de um teste que fizeram inclusive com vendas. Que parece uma coisa assim, não, para vender tem que ser uma pessoa, para chegar... Não, um hotel fez um teste justamente com isso. Eles têm um período lá que é de baixa, então que a maior parte do hotel está vacante, né? Eles não conseguem monetizar esses espaços e fizeram uma promoção e colocaram uma equipe de pessoas para fazer a venda da promoção e uma IA para fazer a venda da promoção. E a IA vendeu 120% mais, conseguiu fechar 120% mais vendas do que a equipe humana. Então, assim, acreditar que a inteligência artificial, por não ser humana, não vai substituir o professor, eu acho que é uma esperança muito ilusória. Agora, um bom professor com o auxílio de uma inteligência artificial, esse cara vai ser potencializado ao máximo, melhor, né? Entendeu? Então, essa pessoa provavelmente não vai ser substituída, porque ele agrega, né? Então, acho que um bom professor mais uma IA, ele é maior do que uma IA sozinha. Agora, um professor que é um professor medíocre, uma pessoa, né, que às vezes já não está mais tão apaixonada pela profissão, que ali... A gente sabe que acontece disso, né? Tá ali só para realmente... Porque tem boleto para pagar no final do mês. Essa pessoa pode ser que perca o emprego por uma inteligência artificial.
isso é um caminho sem volta, né? Não há algo que a gente possa fazer com relação a isso. Porque, na verdade, a gente vê que a gente não tem como remar contra a maré, né? Não adianta. Essas opções, elas estão aí disponíveis, um número cada vez maior de pessoas tem utilizado, né? E tem impacta a indústria, impacta comércio eletrônico, e a educação não pode ficar de fora. Então, sim, tem que achar mesmo. Mas a gente vê que realmente existe um movimento contrário a isso, né? Principalmente porque pessoas que preferem utilizar de práticas tradicionais de ensino. Sim, né? É o que eu chamo de os ludistas da educação, sabe? Conhece o termo ludismo? Sim. Então, para quem não sabe, né, os ludistas eram um grupo de pessoas completamente avessas às tecnologias. Eles saíam destruindo locomotivas, né, que na época, né, o ápice da evolução eram os trens lá, vapor e tudo mais. E assim, nunca deu certo. A humanidade nunca deixou de evoluir porque tinham pessoas que eram contra, né? A gente viu isso nos últimos 20 anos várias vezes, né? A ascensão de uma nova tecnologia, o declínio, o surgimento de outra, ou o surgimento de um novo serviço, né? A gente sempre usa o Uber de exemplo, né? A gente viu o Uber aparecendo, na época que você conseguia usar ainda o Uber, né? Que você chamava, o carro vinha. Viu o posicionamento dos taxistas atacando, às vezes partindo até para as vias de fato, né? A gente viu vários conflitos nos jornais de taxistas agredindo Ubers e vice-versa. Hoje os taxistas estão nos aplicativos, então quer dizer, não tem como a gente enfrentar, bater de frente com isso. Se não pode com ele, junte-se a ele. Junte-se a ele. Então, a ideia aqui é como é que você pode se tornar um profissional melhor, um profissional diferenciado nesse panorama. Eu tenho falado muito para os meus alunos sobre a questão de comunicação. Então, a comunicação, a própria engenharia de prompt, porque a inteligência artificial ela vai estar cada vez mais acessível para todo mundo, mas não é todo mundo que vai saber utilizá-la da melhor forma possível. Então, você saber comunicar exatamente aquilo que você quer para a IA dentro daquele teu nicho, seja na educação, seja na medicina, seja, sei lá, na biologia, na química, enfim, vai te fazer uma pessoa diferenciada, né? Porque no final das contas, o contratante, seja empresa privada, seja governo, ele não vai ter as skills necessárias para conseguir fazer tudo isso. Então, pelo menos alguém responsável por isso vai ser necessário ainda. E que seja, então, essa pessoa seja você, né? Então, eu tenho passado muito essa visão para os meus estudantes. Visualmente, você falou de engenharia de prompt, né? Visualmente, as pessoas, elas acham que elas fazem uma linha, algumas palavras só e pedem alguma coisa para o ChatGPT ou para o Gemini, algumas desses mecanismos de IA, né? Mas, na verdade, um prompt, ele é muito mais do que uma linha, ele é praticamente um parágrafo, né? Sim. Se você for ver visualmente ele na tela. Sim, dá para fazer prompts maiores, até prompts de uma página, 2, 3, assim. Depende muito do que você quer, né? E no Midjourney ainda inclui parâmetros. Né? O Midjourney é um universo de prompts separado, assim. Mas o que eu gosto muito do Midjourney é que ele consegue te mostrar de maneira bem visual, né, o resultado de um prompt. Então, se você coloca uma linha de comando e aí você inverte a ordem das palavras, você consegue ver a imagem, né, alterada. Então, se você coloca assim, casa azul ou azul casa, você consegue perceber ali que não é a mesma lógica que um ser humano que estivesse recebendo ali faria, né, as ilustrações. Então, é bem bom de estudar engenharia de prompt com o Midjourney. Mas mesmo no ChatGPT, assim, que é o que o pessoal mais usa, né, o próprio Gemini ali, a gente consegue ver diferença na forma de montar um bom prompt, né, um prompt bem contextualizado, com uma instrução correta, com uma solicitação de um output, né, específico, do que só uma frase, como a gente está acostumado a fazer com o Google, né? Você só coloca o termo ali e espera que os resultados apareçam. Mesmo porque os algoritmos são diferentes, né? De um para outro. O professor falou do mercado de games, né? Vou entrar um pouco nesse assunto. Como é que está a mão de obra para trabalhar dentro desse mercado? Ainda é escassa? Nossa Senhora! Olha, se você quer entrar numa área que com certeza você não vai ficar desempregado... E a remuneração é boa? Olha, é boa. Assim, obviamente, né, considerando a média salarial de outras profissões, a remuneração é boa,
Mesmo porque, né, a escassez gera valor, né? Então, justamente aqui no Brasil, né, falando agora, como empresa brasileira, a gente tem essa dificuldade, inclusive, de conseguir esses desenvolvedores ou profissionais dessa área, porque eles são chamados, né, por empresas estrangeiras para trabalhar. E aí tem várias vantagens. Você não precisa ir para lá, você pode continuar morando aqui no Brasil e só entregar, vamos supor, uma pessoa que trabalha com arte 3D ou com o próprio desenvolvimento, né? Você envia digitalmente o trabalho, você recebe em dólar ou em euro. Então, assim, você ganha mais ou menos... O valor é parecido, só que é 5, 6 vezes mais porque você está recebendo em outra moeda, né? Então, para quem tem habilidades com essa área, eu recomendo bastante, assim, gosta de jogos, né? Evidentemente gosta de arte digital, de programação. É uma área que, mesmo com a IA, ainda é bem necessária, assim, sabe? Tem bastante mercado para quem quer. Em relação aos produtos já disponibilizados no mercado, tem alguns exemplos assim que você pode citar que te impressionaram bastante? Em que sentido, sim? Em questão de qualidade gráfica, em questão de jogabilidade. De jogo mesmo, você está falando? Sim. Todo ano, né, cara, aparece jogo assim que realmente é incrível. A gente acompanha as premiações de jogos, né? Não só jogo digital, tá? Jogo de tabuleiro também. A arte, assim, ela é muito chamativa, às vezes até mais bonita do que alguns jogos digitais. Mas eu tenho acompanhado um pouco do movimento para a criação de jogos, assim, dentro do ambiente do metaverso, né? Realidade aumentada, realidade virtual, especialmente. E no contexto da realidade virtual, a gente tem visto algumas coisas bem interessantes aparecendo, assim, especialmente com o Unreal, né? Que é a possibilidade de você criar mundos com um fotorrealismo, assim, impressionante. Só uma coisa, professor, poderia explicar para o nosso público a diferença entre realidade virtual aumentada e estendida? Com certeza. Para que eles entendam um pouco desse Claro, tem várias denominações dentro desse espectro, assim, mas vamos dizer que a realidade aumentada é quando a gente consegue invocar o asset digital para o mundo real. O que eu quero dizer com isso? Então, você está no mundo real, como nós estamos aqui nesse estúdio, mas por conta de algum dispositivo, que pode ser um celular, um óculos, enfim, eu consigo ver um objeto digital aqui. Então, eu posso estar vendo um holograma seu e a gente nem está dividindo a mesma sala. Ou a gente pode estar numa aula de anatomia, estudando um corpo, né, tirando órgãos ali. O corpo, de fato, não está lá, mas a gente está vendo ele. Então, isso seria a realidade aumentada. Eu estou trazendo o recurso digital para o mundo real. Já a realidade virtual é nós que entramos no mundo virtual. Então é o caminho inverso. Então a gente vai usar um óculos, aí sim necessita de um óculos, algum dispositivo de imersão. E não só os óculos, tá? Os recursos vestíveis, né? As tecnologias vestíveis estão cada vez mais modernas nesse sentido. Wearables. Os wearables, exatamente. Então tem colete áptico, tem luva áptica, enfim. E a gente consegue enganar bem o sistema nervoso para fazer acreditar que a gente está dentro desse mundo. E de fato é você que entra num mundo virtual. Então tudo lá é digitalizado, menos você. E a realidade estendida é meio como se fosse uma mistura de tudo isso. Né? Então é meio que ela pega tudo. Então basicamente seriam essas as denominações, né? A gente tem visto muita coisa de realidade aumentada, especialmente porque agora os óculos, né, os últimos óculos que saíram, eles têm as duas versões, realidade aumentada e realidade virtual. Então eu consigo ver as coisas assim. Um jogo que todo mundo conhece de realidade aumentada é o Pokémon, né? O Pokémon Go. Você vê o Pokémon ali, às vezes em cima da mesa. A pessoa não fala mais tanto que já passou o hype, né? Mas quem gosta de Pokémon ainda acompanha. E a realidade virtual aí, de fato, você tem que entrar nesse mundo, né? Então tem várias iniciativas, inclusive indies, bem interessantes nesse sentido. Tinha um recurso, até um pouco tempo atrás, gerado pela Google mesmo, em dispositivos móveis. Né? Digital, por exemplo, o leão. Aí você via o leão, né? Aí você via. Então, isso é uma realidade aumentada. A realidade aumentada, né? Isso, okay. Ele era bonitinho para brincar, né? É interessante, mas ele não entra como um jogo, né? Ele era um asset, assim, que você podia ver ali na sala. E o GeoGebra também entra nesse hall de exemplos? Boa pergunta. Como o GeoGebra ele é de matemática,
e não é o meu componente principal, eu não uso muito. Eu não sei quais são todas as potencialidades que o GeoGebra poderia oferecer. Ele tem realidade aumentada? Porque você conseguia gerar, na verdade, através do seu celular, uma projeção de algum objeto geométrico, assim, por exemplo, em cima dessa mesa. Ah, então é realidade aumentada. Com certeza. Ah, que interessante. Eu não sabia que ele tinha Tinha essa funcionalidade. possibilidade, Eu achava que ele era meramente uma plataforma para você fazer... Ah, que legal. Mas o nosso papo aqui está muito interessante. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois, na sequência, a gente volta a conversar um pouco mais aqui com o professor Sam. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem Plano Pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Acorde para o seu futuro. Última chamada Uninter. Até 70% de desconto na graduação à distância. E quem já se formou pode fazer 2 pós-graduações a partir de R$ 99,00 mensais. Estude em casa, tem aulas práticas presenciais em laboratórios de última geração. E conquiste um diploma que o mercado respeita. São os últimos dias para aproveitar. Inscreva-se já. Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5, Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção
em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem Plano Pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Voltando aqui agora com a nossa conversa com o professor Sam Adam. Professor, vou fazer uma pergunta sobre como que funciona o desenvolvimento de um grande jogo que a gente tem visto no mercado, esses maiores exemplos, Age of Empires, então todas essas interatividade que existe, toda essa parte de interação entre os personagens dentro do jogo. Poderia dar uma explicação assim pra gente de como que isso acontece? Claro, claro. Assim, vou fazer um panorama bem superficial, né? Porque cada jogo é um projeto diferente. Mas é até legal você ter perguntado isso, especialmente no âmbito da educação, porque como eu trabalho com jogos educacionais, eu passo bastante por isso. A impressão que as pessoas têm, e isso é uma hipótese que eu tenho, pessoal, tá? Pelo fato do jogo ser um produto de entretenimento, e é algo que é para ser divertido, né? Que é para descontrair, enfim, as pessoas acabam misturando esse sentimento e achando que o desenvolvimento de um jogo é algo fácil também. Um negocinho que ali, sabe, uma semaninha você termina de fazer um jogo. E não é bem assim que funciona, sabe? Um jogo, ele tem um grau de complexidade de ser produzido muito, muito grande, né? Inclusive, se a gente parar para entender o jogo como uma obra de arte, ele é a obra de arte mais imersiva que existe, né? Porque um livro, uma pintura, até mesmo um filme, você não consegue interagir com ela. E olha o trabalho que dá para você escrever um livro, para você fazer um filme, né? O tempo que leva para Marvel fazer um filme lá do Homem de Ferro e no final das contas nem é tão legal assim. Então, o jogo, ele é muito mais complexo do que tudo isso. Porque ainda tem o fato de que o jogador, ou seja, que você que está jogando, faz parte daquele universo. Então ele é um produto de uma complexidade gigante para ser produzido. Mas partindo do pressuposto que a gente vai falar de um jogo genérico aqui, eu costumo dividir o desenvolvimento, né, na verdade a criação de um jogo, que a gente chama de desenvolvimento mais a parte de programação ali, mas a criação de um jogo em algumas etapas específicas, em algumas vertentes. Então, o primeiro é o game design. Esse é o mais importante de todos. Então, geralmente, quem vai liderar um time de criação, ele é o game designer. O que faz? Ele que cria
como é que é a alma daquele jogo, quais vão ser as regras, como é que ele vai funcionar, como é que vai ser o gênero daquele jogo. A gente tem jogos, por exemplo, que são jogos 3D, temos jogos que são 2D, qual será que funciona melhor? A gente tem estilos diferentes, então a gente tem FPS, que é aquele first person shooter, a gente tem jogos Metroidvania, a gente tem jogos de plataforma, enfim. Então, assim, o game designer vai desenhar tudo isso. Ele que vai ter esse controle, né? Então, o game design, geralmente a gente faz documentos sobre isso, né? São documentos gigantes, assim, para explicar como é que é para ser o jogo todo. Beleza. Então, tendo o game design pronto, a gente tem agora outras duas vertentes que são principais, que é a parte da arte e a parte da programação. Então, a arte vai cuidar de todo o aspecto gráfico do jogo. Então, se é um jogo 3D, a gente vai ter lá os modeladores 3D, os artistas 3D, né? Vamos ter os ilustradores, vamos ter os concept art, né? Que faz a arte conceitual do jogo. Vamos ter o pessoal que faz as ilustrações. Mesmo quando é um jogo 3D, a gente tem alguma ilustração para mostrar ele, para fazer as peças de marketing e tudo mais. Então, e não só a parte gráfica, áudio. Então, a trilha sonora, né? Quem é que vai fazer as músicas, os efeitos sonoros? Porque efeito sonoro é uma coisa, trilha sonora é outra. Então, toda essa parte, a gente vai ter uma equipe de artistas fazendo. E aqui eu estou falando, como eu falei para você, né, superficialmente, porque cada um desse é um profissional diferente. A gente tem um cara para fazer, ou um grupo para fazer a trilha sonora. A gente tem um grupo para fazer os efeitos sonoros, né? O efeito sonoro, inclusive, é muito legal. É um processo que se chama Foley, que a galera fica criando os efeitos em um estúdio. Tá, quero fazer o efeito de um osso quebrando. Ele pega lá, sei lá, um alho poró, e quebra ele assim no microfone para depois colocar no jogo. Então também é bem interessante. Enfim, então são várias profissões ali associadas à arte. E, né, o terceiro eixo que eu comentei é o eixo de desenvolvimento, é a programação. É a galera que vai codar mesmo, vai fazer tudo funcionar. Então, se o meu game designer falou que quando eu passar por essa área vão aparecer 3 inimigos, eu já vou ter que fazer essa programação enquanto o pessoal da arte está fazendo os personagens, está desenhando os inimigos, está desenhando o meu personagem. Então tem toda essa assim, de maneira resumida, são essas três vertentes. E aí a gente tem algumas linhas acessórias, né? Então a gente tem, vamos supor, se a gente pegar um jogo mais narrativo, aí na arte vai ter o roteirista, né? Então, para escrever o roteiro, tem jogos que às vezes eles nem são tão legais do ponto de vista mecânico, mas eles têm uma história brilhante. E aí ele se vende por isso, né? O Last of Us, na minha opinião, tá? Talvez as pessoas fiquem bravas comigo, mas ele nem é um jogo tão incrível assim do ponto de vista das mecânicas. Mas a história dele chama muita atenção. Então, o roteirista foi fundamental nesse processo. A gente tem o pessoal de marketing, né, que vai fazer então as peças publicitárias dos jogos, porque afinal de contas o jogo tem que se vender, né, depois. Estou falando de jogo de entretenimento aqui, mas o jogo educacional entra nessa seara também. A gente tem o pessoal dos direitos, né, então, o direito autoral, como é que eu vou proteger esse jogo? Essa parte legal do jogo é um universo também separado, assim. A gente tem a parte do comercial, então como é que eu vou vender esse jogo? Antigamente a gente, né, a galera mais nova nem sabe que a gente comprava jogo em CD, né? Em fita. Mas hoje em dia a gente vai provavelmente colocar em alguma store digital. Então vai ser a Steam, vai ser a store do Xbox, do PlayStation, da Nintendo, porque daí cada uma também é um formato diferente. Então ele é um projeto extremamente complexo de ser produzido, sabe? Por isso que ele em jogos muito grandes assim, ele utiliza tantos profissionais, né? E ele é um budget muito alto para poder entregar. E esses profissionais, hoje em dia, eles não têm mais obrigação de estarem no mesmo local, né? Podem estar espalhados pelo mundo, trabalhando. Cada um fazendo sua parte. Quanto maior o escopo do jogo, maior a probabilidade de que as pessoas que vão trabalhar nele não é capaz nem se conhecerem pessoalmente, assim. É muito comum na indústria dos games a gente contratar pessoas de vários lugares do mundo para tarefas específicas. Então a gente tem um artista que é do Canadá, um programador que está na África, um publisher que trabalha na Europa. Então isso é bem comum mesmo. Esse trabalho remoto já é algo que acontecia nos games há bastante tempo, mesmo antes da pandemia. Interessante. E a gente está falando, por exemplo, você falou de jogos educacionais.
a gente vê que existe uma disparidade de interesses, assim, né? Dos jogos comerciais que a gente vê nessas plataformas, como a Steam, por exemplo, né? Com a qualidade e resolução gráfica muito superiores aos que a gente já conhece como jogos educacionais. Tem algum exemplo de sucesso desses jogos educacionais que são disponíveis hoje em dia no mercado? Pois é, esse é um tópico que a gente discute bastante, não só dentro lá da Investindo, né, a minha startup, mas também em formação de professores e tudo mais. Por que jogos educacionais geralmente são considerados chatos, né? Olha, é que a lógica de criação dos jogos educacionais, na maior parte das vezes, é completamente diferente da lógica da criação de um jogo de entretenimento. Acho que a gente entra num campo mais filosófico, né, de interesse. Também. De motivação, né? Também tem isso. Então, eu estava inclusive essa semana conversando com um professor que também usa jogos, e a gente estava debatendo a questão de uma mecânica específica de jogo que é a competitividade. Mas eu trago isso porque é comum, assim, nossa, eu já passei por mais de 50 escolas fazendo formação com jogos, e isso eu escuto na maior parte delas, assim, professores tendem a achar que competição é algo ruim e não deve ser colocado na escola, que é o mal do mundo e tudo mais. Enfim, então eles tendem a não colocar nada de competição. É uma questão de opinião. Eu discordo completamente, mas vamos respeitar porque é a opinião da pessoa. Por outro lado, a maior parte das pessoas só teve contato com jogos competitivos a vida inteira. Então, quando um professor ele vai criar um jogo e ele não quer colocar competição, ele não sabe estruturar um jogo cooperativo de maneira correta. O que é um jogo cooperativo? Um jogo competitivo é aquele que tem um vencedor no final, né? Ou um time vencedor no final. Então, se a gente jogar xadrez aqui, ou você ou eu vamos vencer. Não dá para nós dois vencerem ao mesmo tempo. Um jogo cooperativo, ou nós dois vencemos, ou nós dois perdemos. A gente joga contra o jogo, né? Aí tem algumas vertentes, um semi-cooperativo, enfim, mas eu não vou entrar muito nisso. Então, basicamente, a gente tem essas duas formas, beleza? Agora, quando um professor que não tem tanta experiência para fazer um jogo, ele decide criar um jogo cooperativo, o que geralmente acontece? Quando o jogo não vira só uma atividade travestida de jogo, né? Que é tipo uma prova lá, que eu tinha uma prova, agora eu vou dar uma gamificada nela, mas ela continua com cara de prova. Vamos supor que deu certo a criação do jogo. O que impede, por exemplo, eu que tenho uma personalidade um pouco mais tirânica, vamos dizer assim, hipoteticamente falando, de controlar o que você vai fazer no jogo também. Porque afinal de contas, já que a gente vai jogar, né? E ou nós dois vamos vencer ou nós dois vamos perder, alguém que tiver um pouco mais ou de competência técnica naquele jogo, ou uma personalidade um pouco mais expansiva, vai controlar todo mundo. Então, às vezes, é mais divertido para você competir comigo e perder para mim, do que jogar junto comigo e ganhar junto comigo. Porque eu vou estar controlando tudo que você faz. Só que as pessoas que são da área educacional e que não têm esse background em game design, não percebem isso. E isso é um exemplo que eu dei aqui para você. Imagine que tem um monte de exemplos. Então, acumulando tudo isso, de fato, os jogos educacionais acabam saindo com uma peste de que eles são chatos. De que são jogos que é só para você, ou que você tem que estudar antes para poder jogar, que é outra premissa que a gente também não acredita muito. Quando a gente vai nas escolas e leva os nossos jogos, é muito comum ouvir dos alunos falando assim, nossa, eu não sabia que existia jogo assim. Sabe? Eu não sabia que podia ter jogo assim. E embora a gente não comercialize para a família, muitos alunos querem levar os jogos para jogar com a família depois. E note, é um jogo educacional, não é um jogo de entretenimento. Ele é um jogo que tem um componente de aprendizagem ali, seja para passar algum conteúdo ou para desenvolver alguma habilidade socioemocional, ou ambos, mas ele não deixa de ser interessante, ele não deixa de ser engajador, porque a gente leva muito em consideração o equilíbrio entre o game design e a educação. Então ele não pode ser só game design, porque ele vira um jogo de entretenimento mesmo, não ensina nada, mas ele também não pode ser só educação, porque ele não é só um jogo, ele não é um jogo, né? Aí ele é um material didático convencional, pode ser uma apostila, enfim. Então, para produzir jogos educacionais, hoje, nós levamos muito nessa linha. Não sei se isso responde a tua pergunta. Responde sim. Eu tenho pensado ultimamente sobre algumas situações assim, em relação aos games. Por exemplo, eu não sei se um game designer ele pode trabalhar nesse sentido.
para desenvolver um jogo educacional com essa temática, assim, utilizando situações do dia a dia. Por exemplo, fazer um jogo aqui, uma pessoa sai de casa, dela tem duas possibilidades. Primeiro vai na padaria comprar pão, vai no mercado, daí começa a olhar os preços, para aprender matemática, digamos assim. Nesse sentido, a indústria tem trabalhado com ideias, mais ou menos, eu falei de uma maneira bem simplificada, mas a indústria tem trabalhado com algumas ideias nesse sentido, assim, para promover a educação, ou é um modo mais simplificado ainda do que isso? Não, até a gente tem algumas iniciativas, assim, que comparando com os jogos de entretenimento é pífio, né? O que existe de publisher ou de editora focada em produzir jogos educacionais de fato, né? Com alguma missão, né? Claro. Com algum objetivo específico. Algum objetivo específico. Então, é muito difícil de encontrar. Se você entra nessas plataformas, por exemplo, a Steam, que eu comentei anteriormente, né, que são as plataformas em que a gente vende jogos digitais, isso que a gente está falando só de jogo digital, tá? Mas a gente tem também todo um universo para jogos de tabuleiro. E você consegue classificar a tua busca por jogos educacionais. Então, você consegue encontrar algumas coisas legais, né? Assim, tem muita coisa para criança, então para Fundamental 1 na própria Steam tem bastante disso, sim. É bem joguinho de raciocínio lógico ali para quem está começando, as continhas mais simples, né? Alguma coisinha de comunicação mais simples, assim, mas tem. E tem também algumas coisas que são super bem feitas pro superior. Então, para aprendizagem em medicina, por exemplo, uma realidade virtual super bem feita, com modelos 3D super bem construídos, com fotogrametria e tudo mais. O meio do caminho parece que não tem muita coisa, sabe? Fundamental 2, médio, parece que tem pouco. Tem mais iniciativas gamificadas do que jogos, porque a gamificação e o jogo são coisas diferentes. Né? Na gamificação, a gente utiliza elementos de jogos em alguns processos que não são jogos. E o jogo, de fato, ele é um jogo fechado. Então, nesse meio do percurso, tem muito mais estratégia de gamificação do que jogo de fato. Agora, para os menores e para os mais avançados, aí tem mais coisas. E para o superior ou corporativo, aí é que você encontra os melhores conteúdos. Porque tem uma lógica por trás disso, eu vou te explicar. Pense que você tem uma companhia aérea, né? E você precisa treinar um piloto ou algum outro funcionário ali. O que é mais barato? Você colocar uma pessoa inexperiente num avião real, que pode cair, destruir o avião, matar todo mundo que está dentro e ainda destruir a região onde caiu, que pode ser uma região residencial ou causar um desastre ambiental, se cair, né, numa reserva, enfim. Ou você investir alguns milhares de reais para desenvolver um grande simulador que seja capaz de ensinar tudo o que ele precisa. Então, por mais caro que seja construir um jogo, um simulador digital, para essas empresas ainda é muito mais barato do que o problema, a dor de cabeça de dar algum acidente mais para frente. Então, essa educação mais corporativa acaba tendo acesso a maiores verbas para desenvolver jogos melhores. Entendi. Não, bem interessante mesmo esse mercado. Eu tô meio por fora, assim, então a gente tem que tirar essas dúvidas mesmo. Mas, então, esse é um mercado praticamente bilionário, né? Hoje em dia no mundo, assim. O mercado de jogos, ele já é maior do que... Aliás, já faz anos que ele é maior do que a indústria da música e do cinema ao mesmo tempo. Então, se você juntar tudo que a música faz, o cinema faz, é menor do que o que o jogo sozinho faz. Nossa. Ele é enorme. Enorme. Mas também tem um potencial, assim, de seduzir, né? Principalmente... as crianças, até adultos hoje em dia, né? Agora acabou essa história, assim, que adulto não pode jogar videogame. Hoje em dia a gente vê um monte de gente, tipo, com jogos ali nos notebooks, plataformas, mesmo até com... jogando na nuvem, né? Que tem os jogos pela cloud ali, cloud computing. Sim, não. O jogo é... O jogo, ele não tem idade, cara. Assim, obviamente que quando você estrutura uma editora de jogos, né, você vai pensar num foco. Então, a Investindo, que é a minha startup, o nosso foco são jogos educacionais ali
para jovens. Mas a gente acaba fazendo alguma coisa para corporativo também, mas é menos. Quando a gente parte para jogos de entretenimento, as editoras vão ter os seus focos ali, seus avatares. Às vezes eles podem trabalhar com vários públicos, mas os projetos específicos. Tem algumas empresas, inclusive, olha só que curioso, que são especialistas em criação de jogos para pessoas da terceira idade. Sabe? Então, jogo tipo Candy Crush. Agora a galera que é nova e joga Candy Crush está se doendo, né? Mas esse tipo de jogo mais casual ou hiper casual, são jogos mobile, são jogos que não tem uma curva de aprendizado muito grande. E são jogos que você consegue monetizar vendendo, sei lá, uma vida a mais ou um item a mais, enfim. São jogos mais bonitinhos, com temáticas que não são assim sangrentas ou de terror, enfim. E é um mercado gigante, que tem pouca gente, inclusive, na minha opinião, olhando para isso. Eu acho que teria espaço para mais empresas. A maior parte das empresas, de fato, foca ali no pessoal entre 20 e 30 anos, que é a galera que joga e que tem dinheiro para comprar, né? Mas esse mercado de pessoas assim com 60, 70 a mais para jogos mobile é enorme. E tem algumas empresas que são específicas para isso, né? E aí tem aquele preconceito que a gente fala, mas para pessoa mais idosa não vai, né? Nada, joga demais. Quem é que não tem, né, uma avó, uma tia que fica ali no Candy Crush o dia todo ali? Então é um mercado realmente muito grande. E principalmente porque tem impactos neurologicamente falando, né? Que são muito interessantes para ativar o cérebro mesmo, fazer o cérebro trabalhar. Sim, tem jogos que tem, não digo todos, né? Mas tem alguns jogos que tem um componente que de fato acaba estimulando também o sistema nervoso e tudo mais, isso sem dúvida. Mas provavelmente não são esses jogos que eu estou falando aqui. Bom, a gente vai encerrando por aqui, então. Agradecemos muito a participação do professor Sam e nos vemos no próximo programa conversando um pouco mais sobre tecnologia. Um abraço a todos e até mais.